Cecília Meirelles considera que Paddy Cosgrave vive muito da cultura de cancelamento e que com a sua saída da Web Summit apenas viu o feitiço virar-se contra o feiticeiro. Lobo Xavier defende que era melhor as pessoas perceberem que os ambientalistas não querem apenas atenção para as alterações climáticas, mas sim um modelo económico e social diferente que classifica como utópico. No papel selado, trazemos a condenação em tribunal do ativista antirracista Mamadou Ba por ter escrito que Mário Machado é uma das figuras principais do assassinato de Alcindo Monteiro. São os comentadores, hoje em dupla, com Nuno Ramos de Almeida e comigo, Paula Cardoso. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Bom dia. Hoje estamos a gravar mais cedo do que o costume e, portanto, não se admirem que sejamos mais lentos. Cecília Meirelles fez uma espécie de afinidade eletiva entre a democracia, Israel e as startups. Vamos ver as suas declarações. Pessoas que, nos países em que provavelmente viram eco nas palavras dele e que se sentiram bem com as palavras dele, não há lugares para o Web Summit, como não há lugares para a democracia nem para a liberdade de expressão. E provavelmente ficou a perceber que muitas das pessoas que se identificavam com o seu evento, que é o Web Summit, essas pessoas sentiram como ofensivas as suas palavras. E, portanto, aconteceu uma coisa que é uma moda que se criou agora, que é da chamada cultura de cancelamento, que eu não gosto nem aprecio, mas Paddy Cosgrave vive muito destes eventos e desta forma de estar. E, portanto, eu diria aqui que o feitiço virou contra o feiticeiro. Ele falou exprimindo a sua opinião, ele é livre de exprimir a opinião que entender. Agora, obviamente que ele representa, e o tipo de evento que ele representa é um evento de inovação, de startups, e se nós olharmos para aquilo que é inovação, para aquilo que são as startups, para aquilo que são as economias mais dinâmicas, ele provavelmente está agora a perceber que muitas delas se revêem na posição de Israel e não se revêem na posição que ele exprimiu. Paula, ser democrata implica apoiar a Israel no bombardeamento de Gaza? Parece que há aqui uma relação qualquer. E o que é que entra aí a cultura do cancelamento? Porque eu nem consigo sequer perceber, deve ser da hora da manhã. Olha, este comentário da Cecília foi uma baralhação, de uma ponta à outra. Aliás, eu confesso que tive alguma dificuldade em acompanhar, porque senti-me naqueles programas de comentário desportivo, a determinada altura, ou de comentário futebolístico, porque o atropelo na exposição das ideias foi de tal ordem que muitas das passagens se tornaram inaudíveis. Há, de facto, aqui uma grande confusão de conceitos do meu ponto de vista. Primeiro, esta questão da ideia do feitiço virou-se contra o feiticeiro. Portanto, não consta, ou pelo menos não tenho essa informação, talvez Cecília Meirelles terá, de que o Paddy criou a cultura de cancelamento, não é? Portanto, de que forma é que o feitiço poderia virar contra o feiticeiro? O próprio argumento de que não há aqui nada, porque depois a Catarina Martins fala da questão do é preciso ter poder para cancelar, e ela refere que são empresas que estão a tomar decisões que não é o Estado de Israel, portanto, como se a decisão dessas empresas não significasse um posicionamento a favor do Estado de Israel. E eu sou uma pessoa, portanto, eu sou democrata e eu concordo inteiramente com as palavras do Paddy, portanto, não costumo concordar com esta pessoa e é importante que nós nos lembremos que estamos aqui a falar de alguém que em tempos quis levar a Marine Le Pen como oradora para o Web Summit, portanto, não é uma pessoa com a qual eu esteja particularmente alinhada em termos de posicionamentos, mas neste caso em concreto subscrevo aquilo que Paddy Cosgrave escreveu, esta questão de não podermos, por ser nosso aliado, não podemos pura e simplesmente ignorar as suas ações. Portanto, há aqui crimes de guerra, conforme nós já temos vindo a dizer nos últimos programas, que estão a ser cometidos pelo Estado de Israel, e é importante que eles sejam tratados como tal, portanto, independentemente de serem aliados.
Enfim, não vejo aqui nada de feitiço contra o feiticeiro. Acho que a única discordância que eu tenho em relação ao PEDI foi o facto de depois ter recuado e ter pedido desculpas. Bom, eu acho que estou completamente de acordo contigo, mas queria acrescentar mais duas coisas. Parece-me bastante espúria a divisão em que a Cecília Meirelles faz entre ser democrata e apoiar Israel. Aquilo que se verifica olhando para o planeta em geral é que tendencialmente apoia Israel quem foi ou é colonizador e quem acha que o colonialismo se deve manter. E a divisão não é ser democrata ou não ser democrata. A divisão é ter uma apreciação negativa e discriminatória de um conjunto de outros povos que não os povos do Ocidente e os povos europeus. A chamada democracia israelita, que tem 20% de palestinianos no seu seio, esses palestinianos não têm os mesmos direitos que têm os outros israelitas judeus. E para perceber o nível de influência que isso tem na própria população, podemos dizer que, embora haja 20% de palestinianos, mais de 78% dos israelitas são contrários à existência de um ministro árabe no governo israelita, que é uma percentagem muito semelhante em França. Em França, cerca de 80% da população aceitaria um presidente judeu e menos de 30% aceitaria um presidente de origem árabe. Portanto, aqui a questão não está evidentemente em ser democrata ou não. Ser democrata não implica aceitar que se bombardeiem e matem civis e crianças, ao contrário que Cecília Meirelles Ufana afirma. Aqui a questão está em ser racista ou não. Porque só as pessoas racistas que acham que os árabes não são humanos aceitam a sua morte como uma coisa natural. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, acho que já está tudo dito em relação a este episódio, sendo que para mim o que ficou mesmo sublinhado é uma grande mixórdia de conceitos neste espaço de comentário, não é? De como é que tudo se confunde, mas subscrevo inteiramente o que referiste em relação a essa apreciação sobre o que é que representa as análises, as conclusões que se fazem a partir da posição que tu tomas em relação a Israel, não é? Enfim. Bom, então vamos passar ao Lobo Xavier e também um pouco ao Pacheco Pereira, porque ele também vai fazer uma intervenção neste clipe que a gente vai ver, e o Lobo Xavier continua a sua luta de super-herói contra os radicais do clima e aqueles que querem pôr em causa o sacrossanto capitalismo. Vamos ver. O António Lobo Xavier vê utilidade nestes protestos? Nenhuns. Não vejo a utilidade na condescendência com os protestos. Quer dizer, eu acho que esta agenda destes radicais é uma agenda económica. Era melhor as pessoas perceberem qual é a proposta social destes radicais. Não é apenas a atenção para as alterações climáticas, querem um modelo económico e social diferente. E é por isso que atacam as lojas na Avenida da Liberdade. São radicais de extrema esquerda com um modelo utópico de uniformização social e de coletivização. E é por isso que a esquerda e a extrema esquerda lhes acham muita graça. E como essas bandeiras da esquerda hoje não valem nada, escondem-se esses objetivos atrás da ideia da proteção do planeta e das alterações climáticas, que é uma coisa a que as pessoas sensatas devem dar atenção. Posso só acrescentar uma coisa? Pode. Uma linha só, que é o seguinte: devia-se-lhes pagar uma viagem aos antigos países do leste e à União Soviética, para eles perceberem realmente o que é destruição de terrenos contaminados para não sei quantos anos, destruição das florestas, fábricas atuando de uma forma absolutamente criminosa, quer na China, ou na Venezuela, ou em Cuba, levá-los para lá. A Venezuela não sei. Eu acho bastante interessante este depoimento
e é de alguma forma revolucionário, porque descobri que os antigos países de leste já não estão a leste, que é uma coisa que sempre me fascina. Mas aquilo que eu queria falar, queria te perguntar, é se tu achas de facto que o pecado destes radicais ambientais é proporem um outro modo de produção, ao considerarem que com este nós não diminuímos significativamente as emissões. Achas que, de facto, o programa escondido é o ataque às lojas da Avenida Liberdade? O que é que tu pensas sobre isso, Paula? O ataque às lojas da Avenida da Liberdade, sendo que estes ataques, estas intervenções, estas ações que têm sido, sobretudo, organizadas pela Climáximo, são acompanhadas de comunicados. Portanto, há sempre um posicionamento para quem quiser ler e para quem quiser perceber o que é que está por trás daquela ação. E naturalmente, no caso em concreto desta loja que foi apedrejada, enfim, cuja montra foi partida, o que a Climáximo diz, o que refere, é justamente nesse comunicado que a ONU fala em que os ultra-ricos têm de cortar mais de 97% das suas emissões, que o consumo de luxo nunca esteve tão alto. Então, eles defendem que é preciso acabar com o consumo e com as emissões de luxo, e foi nesse sentido que o fizeram. Portanto, eu não estou aqui a dizer se está certo ou se está errado, mas existe um contexto para isso ser feito, não é? Conforme é dito nestes espaços de comentário, as pessoas parece que acordam de manhã, estão para aí viradas, olha, hoje o que é que eu vou fazer? Olha, vou ali partir uma montra. E que aquilo não tem um enquadramento. Existe esse enquadramento, podemos aqui questionar se é um método adequado ou não de protesto, sobre esta questão de terem uma proposta ou do modelo, esta ideia de que é preciso fazer diferente, é preciso termos uma alternativa. Eu concordo inteiramente. É evidente que é preciso termos uma alternativa. É evidente que este sistema não está a funcionar, ou pelo menos não está a funcionar para a esmagadora maioria. E para uma série de grupos que nem sequer se sentam à mesa de discussões e que são os principais visados por estas alterações climáticas. E depois esta ideia de que o foco destas pessoas, o foco destes, como é que eles chamam, os radicais da extrema-esquerda, não é? O foco não é o clima. Portanto, isto é para desviar, porque na realidade existe esta tal agenda. Por isso é que a esquerda e a extrema-esquerda acham muita piada, não é? Porque, segundo o que ele diz, é uma bandeira, são bandeiras que não valem nada, não é? E que agora aqui os ativistas estão, de alguma forma, a trazê-las a pretexto deste combate às alterações climáticas. Seria útil que Lobo Xavier e também Pacheco Pereira, não é? Se pudessem debruçar um pouco sobre aquelas que são as reivindicações, aquelas que são também as propostas que são apresentadas, porque existem propostas concretas a nível da transição energética, portanto não é algo que não esteja quantificado sequer, portanto há aqui caminhos que estão a ser apontados, há aqui alterações de comportamentos, de políticas que estão a ser reivindicadas, e todas elas com uma sustentação científica. Portanto, nós não estamos aqui a falar de loucos, não é? De deslocados, como muitas das vezes vêm retratados, mas estamos a falar de cidadãos com bastante consciência sobre aquele que é o contexto a nível do clima, e eu só lamento que mais de nós não estejamos a fazer esse caminho de educação, não é? de aprendizagem, de perceber, ok, do que é que estamos aqui a falar e isto faz sentido ou não faz sentido. É muito mais fácil para estas pessoas, não é? Virem dizer que isto não faz sentido nenhum, que isto é uma proposta utópica, a tal questão da utopia. O que é isto da utopia? Esta questão do processo de uniformização social. Quem dera a mim que nós pudéssemos caminhar para essa uniformização, porque de facto estamos demasiado desequilibrados a nível das nossas sociedades, a nível dos direitos, a nível dos acessos. Não há uma vida digna para o comum dos cidadãos, e ainda bem que existem projetos, que existem propostas para que esse caminho se faça. Conforme está, não funciona para mim, pelo menos não funciona para mim, e não funciona para uma série de outras pessoas. Funciona seguramente para Lobo Xavier,
que ainda por cima traz aqui esta retórica também, neste espaço, quando o Pacheco Pereira intervém, esta questão de mandar, não é? Ok, vocês não estão satisfeitos, que é também sempre uma proposta muito interessante, não estão satisfeitos com esta realidade que é tão boa, não é? É sempre esta perspectiva. Ok, nós não podemos não estar assim tão bem, mas há sítios que estão muito piores, então nós vamos vos mandar para esses sítios para ver se vocês aprendem alguma coisa. Como se em Portugal não tivéssemos uma série de indústrias superpoluentes, como se não tivéssemos uma série de áreas que estão sob a ameaça, mais vulneráveis a esta questão das alterações climáticas. Portanto, eu considero que neste espaço há muita desinformação, portanto, nestes pequenos minutos, este certo que passou aqui, revela profunda desinformação e mais do que isso, até porque nós já trouxemos aqui esta questão dos ambientalistas, revela uma dificuldade e uma resistência em tentar sequer perceber o que é que está aqui em causa. E eu acho isso profundamente problemático, não é? Tu levaste temáticas para um espaço de comentário sem te dares ao mínimo de trabalho de perceber o que é que ali está. E eu gostava aqui de trazer também, em relação a esta questão da Climáximo, que nós também já apontamos esse aspecto na ocasião dos balões de tinta, que é o facto dos próprios ambientalistas, e houve uma entrevista que foi dada por um dos ativistas da Climáximo, creio que foi ao Folha de São Paulo esta semana ou aqui há alguns dias, em que ele refere de uma forma muito clara que desde 2015, pelo menos, estão ativamente a fazer tudo, e ele diz mesmo isto, não é? Nós já fizemos tudo aquilo que nos era possível. Petições, demos entrevistas, andamos de norte a sul do país a fazer sessões de esclarecimento, a tentar informar as pessoas. Portanto, o que é que nos falta fazer mais? E, portanto, agora a via é isto que eles chamam da democracia radical, portanto, dão-lhe este nome, sendo que estas ações, para mim, vieram para ficar, até porque é este um movimento que nós temos a nível de outros países. O que eu temo é que também se possa seguir a linha que, por exemplo, a Itália e o Reino Unido estão a seguir, que é de reforçar a lei para criminalizar essas ações. A lei para... Exatamente. Nomeadamente aqui estão todos muito preocupados com a questão das obras de arte. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu vou separar a questão do tipo de ações do Climáximo e da sua eficiência da questão do Lobo Xavier estar a dizer que, no fundo, o que estas pessoas propõem para resolver o ambiente é uma alteração radical do sistema económico. A pergunta que se tem que fazer é se não tem que haver uma alteração radical. Porque, com a atual nível de poluição, se os chineses e os indianos poluíssem o mesmo que um habitante dos Estados Unidos, per capita, o mundo acabava. E, portanto, se todos os pobres poluíssem o mesmo que um rico, o mundo acabava. Portanto, tem que haver um equilíbrio em que o nível de poluição e o nível de rendimento que implica essa poluição e o nível de consumo seja mais igual. Só dessa maneira é possível que aqueles que hoje são mais pobres consigam ter o rendimento mínimo para ter uma vida mais confortável e, simultaneamente, que a poluição não destrua o planeta. Tem que se cortar naqueles que são mais ricos. Normalmente, quando se fala em poluição, e este depoimento vai até uma altura em que o Pacheco Pereira diz que a China é o grande poluidor, e depois o Lobo Xavier, provavelmente imbuído no balanço, acusa Cuba de ser um enorme poluidor, esquecem-se de dois dados significativos. As emissões não podem ser medidas apenas pela sua quantidade. As emissões têm que ser medidas em relação ao número de habitantes de um país. Se um país tem como a China e a Índia mais de 1.000 milhões de pessoas, naturalmente elas poluem mais do que um país como o Luxemburgo. Mas, no entanto, per capita, o Luxemburgo é dos principais países poluidores. E quando nós vamos ver as estatísticas, verificamos que a China está no primeiro, segundo, terceiro... Primeiro está os Estados Unidos, per capita, dos grandes poluidores, os 10 emissores totais. Primeiro está os Estados Unidos, depois está a Rússia, depois está a Coreia do Sul, depois está o Irão, depois está o Japão e só depois vem a China. Depois vem a Indonésia, a União Europeia, Brasil e Índia. Isto é um dado importante. O segundo dado é historicamente quem poluiu.
porque a poluição não começou agora. A poluição começou. Há países que estão a poluir e a desenvolver-se à conta da poluição e outros países que só agora estão a poluir. E, portanto, não podem ser vistos da mesma maneira numa forma de justiça climática. E o que nós verificamos é que a Europa e os Estados Unidos, desde 1800, isto é, desde o início da Revolução Industrial até agora, poluíram quase metade. Isto é, a poluição, a libertação dos gases de efeito de estufa são quase como metade, mais de 40%, fruto da poluição da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Portanto, um momento de justiça climática terá que deixar de desenvolver outros países e terá que diminuir essas emissões. E depois vem aquela parte surreal do Lobo Xavier, que vale o que vale, quando ele diz que Cuba, porque, enfim, tudo o que seja de esquerda lhe dá uns certos arrepios de coluna, Cuba é um grande poluidor. Ora, Cuba em 2021 tinha 2,14 toneladas por habitante e Portugal tinha 4 toneladas. Portanto, pelos vistos, até aí o Lobo Xavier não sabe fazer contas. Passamos ao papel selado? Passamos ao papel selado. Então, o papel selado é sobre a condenação do ativista antirracista Mamadou Ba a pagar uma indemnização ao neonazi Mário Machado por ter dito e citado parte de uma sentença do Supremo Tribunal no caso do assassinato do Alcindo Monteiro. Vamos ao papel selado. Bom, queres começar, Paula? Posso começar, até porque eu tive o desprivilégio ou o desprazer de andar a acompanhar as sessões todas deste julgamento, portanto estive em todas, e quando eu digo que tive o desprazer tem que ver com, obviamente, com eu discordar deste processo e achar que, tal como o Mamadou escreveu, que isto é uma enorme farsa, e pegando aqui em concreto nesta sentença, que acaba que não é uma indemnização, é uma multa que o tribunal, que a juíza decide aplicar, porque fez questão de frisar que Mário Machado não solicitou nenhum tipo de reparação a esse nível, mas como o tribunal, o Ministério Público, enfim, o sistema judicial já demonstrou que quer ir além daquilo que são, daquelas que são as reivindicações, aquilo que Mário Machado está a pedir desde o início deste processo, não surpreende. Portanto, quem esteve a acompanhar as sessões, eu pelo menos não tinha uma expectativa diferente. Portanto, eu sempre achei que iria existir uma condenação no final. Portanto, a partir do momento em que eu começo a ouvir os pronunciamentos da procuradora, que atuou durante todas as sessões como advogada de defesa de Mário Machado, portanto, parecia que estava ali a defender Mário Machado e muito empenhada nesta missão de atacar Mamadou Ba e aquilo que Mamadou Ba disse, sendo que, conforme tu trouxeste também para dar aqui este enquadramento, o Mamadou escreve, portanto, publica no Facebook um post que nem sequer tinha como figura principal, ou não estava dirigido a Mário Machado, mas faz essa referência a Mário Machado no post, dizendo que foi uma das figuras principais do assassinato de Alcindo Monteiro. E foi por causa disto que ele acabou por ser condenado e que foi levado a tribunal. Porque Mário Machado entende que dizer isto é estar a chamá-lo de assassino. E ele foi, de facto, absolvido desse crime em concreto. Portanto, foi condenado naquela leva de ataques que ocorreram nessa noite de 10 de junho de 1995, provou-se, e esse acórdão do Supremo Tribunal de que estavas a falar refere de uma forma muito clara para toda a gente que o evento, a morte, o assassinato de Alcindo Monteiro só acontece porque houve uma cadeia de acontecimentos que levaram até aquele desfecho. Portanto, até existe esta questão do se não existisse essa tal cadeia, isto não teria acontecido. Portanto, é isto que o Supremo diz, com outras palavras naturalmente, mas dilo, não é? E o Mamadou, quando faz esta referência, tem depois o cuidado de sublinhar essa parte muito concreta do acórdão. A Justiça, portanto, o Ministério Público entendeu que Mamadou Ba, de facto, porque na sentença a juíza Condelé
diz taxativamente que Mamadou Ba chamou o Mário Machado de assassino, portanto ela diz isto, e que como chamou o Mário Machado de assassino e ele não foi condenado pelo assassinato, tem de ser condenado. Portanto, esta associação de ideias que está completamente enviesada à partida, porque é aquilo que eu digo, qualquer pessoa que leia o tal acórdão consegue perceber que Mário Machado foi uma das figuras principais do assassinato de Alcinde Monteiro. E o que não se consegue compreender é como é que este processo avança. Claro que, enfim, não se consegue perceber do ponto de vista jurídico, porque do ponto de vista daquele que é o racismo estrutural que temos, percebe-se perfeitamente porque é que o processo foi a tribunal, e é importante dizer que outras pessoas escreveram exatamente o mesmo, ou afirmaram algo no mesmo sentido, portanto, pessoas brancas, e aqui é preciso nomear, pessoas brancas que defenderam o mesmo, com outros termos e até de forma mais contundente do que o fez Mamadou Ba, e o Ministério Público não acusou nenhuma dessas pessoas. O próprio Mário Machado desistiu dos processos contra essas pessoas. Portanto, há aqui de facto uma caça. Portanto, o Mário Machado, nessa noite do 10 de junho, foi referido, até porque aparecem imagens sobre a noite, e ele não tem qualquer pejo em estar nas redes sociais e em todo o lado a fazer a defesa da caça ao preto, que é isto que ele diz, que faz e que é preciso fazer, e continua a apelar a isso numa série de outros momentos. E o que eu sinto é que todo este processo é isso, não é? É uma mensagem que se está a passar para silenciar de alguma forma o movimento antirracista, visando uma das figuras principais, neste caso, um dos rostos mais reconhecidos do movimento antirracista em Portugal. Felizmente houve, portanto, a imagem que nós estamos a ver é sobre a campanha de crowdfunding, não é? Esta notícia é sobre isto, que foi iniciada, que felizmente já atingiu o valor que era necessário, não para pagar a multa, porque o Mamadou já diz que não vai pagar, portanto que vai recorrer. Portanto, este valor é para custas judiciais, para tudo aquilo que é preciso, não só para os recursos, mas e depois também para todos os gastos que já se fizeram até aqui. Esta campanha de crowdfunding também acabou por trazer aqui mais uma dimensão desta organização da extrema-direita, porque a campanha foi lançada e depois deixou de estar online, porque houve uma enxurrada de denúncias. Portanto, aquilo pode-se denunciar a campanha, deveria haver um verificador mais eficiente, diria eu, para verificar a veracidade da recolha e tudo mais, mas o que aconteceu foi que durante um dia, pelo menos, a campanha tinha a indicação de que estava a ser verificada, portanto não era possível contribuir, e depois, no dia seguinte, desapareceu, pura e simplesmente. Felizmente, agora já voltou, portanto hoje não vi se ela está online, ainda não vi, mas esta notícia já está desatualizada nesse sentido. Portanto, a campanha, felizmente, depois voltou e, felizmente, também já recolheu o valor que era necessário, sendo que o valor que será recolhido a mais vai ser canalizado para o apoio a outros processos judiciais que tenham aqui esta dimensão de combate ao racismo, nomeadamente o processo também que temos e que vai começar a ser julgado da violência policial contra Cláudia Simões. Portanto, em relação a este processo do Mamadou, é o que me ocorre dizer para já, sendo que, enfim, há muito mesmo para falar sobre isto. É só para dizer uma coisa, quer dizer, de facto, aquilo que aconteceu naquele dia foi uma comemoração do 10 de junho por parte de skinheads neonazis que resolveram ir para Lisboa caçar pretos, como eles diziam. E, de facto, não está acusado do assassinato direto do Alcinde Monteiro o Mário Machado, porque estava a espancar outras pessoas com um taco de beisebol na cabeça. É preciso dizer que todo esse movimento levou à morte de Alcinde Monteiro. Se não houvesse aquele grupo, se não houvesse aquelas lideranças que fizeram aquela ação, não teria havido mortos. E, portanto, aquilo que diz o Supremo e aquilo que diz o Mamadou Ba é textual. Segundo aspecto, é significativo que as mesmas pessoas que disseram isso, sendo brancas, não são acusadas, e o Mamadou Ba vá a tribunal
e que se passa uma ideia que é passada pela justiça, que é passada pela comunicação social e até foi passada pelo nosso primeiro-ministro, que haja um equivalente moral entre racistas, assassinos e antirracistas que contestam assassinatos. Parece que há dois extremos e os extremos são horríveis. O que é bom são as pessoas que estão no meio a fechar os olhos ao racismo. Basicamente é isso que está subjacente a isso. Não há nenhum equivalente moral. Aqueles que são antirracistas combatem uma discriminação hedionda e aqueles que são racistas promovem essa discriminação. E ainda acrescento aqui a questão das palavras que a própria Procuradora utilizou, dizendo que era importante, o Tribunal tinha de defender a honra de um português nascido em Portugal. Isso é tão bonito. Portanto, porque há portugueses que não nascidos em Portugal são diferentes. Então se tiverem outra cor, não é? Então ainda são mais diferentes. Sim, claro. Portanto, isto o Mamadou obviamente não há que defender o Mamadou, não é? De nada. O que há é que defender o Mário Machado e a sua honra, não é? Porque aparentemente esta pessoa tem honra. E isto é profundamente triste, é mesmo profundamente triste observar que isto aconteceu, testemunhar isso, porque o que eu sinto, Nuno, é que o evento, essa tal questão, o assassinato do Alcino Monteiro, é como se tivesse desaparecido da memória coletiva. Não faz parte. Dentro da comunidade negra está muito marcado, até porque foi algo que marcou a minha adolescência. Portanto, eu passei a ter medo de sair para determinados locais e recentemente soube, inclusivamente, da história de uma pessoa cujos pais enviaram para fora de Portugal nessa altura. Portanto, isto teve esse impacto na vida de uma série de pessoas, tal como foi dito em tribunal por uma série de testemunhas, e apesar de todo esse impacto, de como tudo isto foi uma enorme tragédia, continua a não ser reconhecido como tal, porque foi isso, se queres que te diga, para além, obviamente, do processo e tudo mais, foi perceber isso de uma forma muito clara, naqueles que são os discursos, não só da juíza, da procuradora, enfim, perceber que é como se não tivesse acontecido nada, é como se tivesse sido, olha, uma coisa menor, uma nota de rodapé, conforme eu já disse noutro contexto, e isso para mim é ainda mais, é algo do qual não se recupera assim muito facilmente, não é? Qual é que é o caminho que nós podemos fazer a partir do momento em que isto acontece neste país e é como se não tivesse passado rigorosamente nada. Claro, temos aqui 28 anos, não é? Passaram-se, entretanto, 28 anos. Há um documentário que eu acho que devia ser de visionamento obrigatório, porque talvez a partir desse documentário do Miguel Dores as pessoas conseguissem recuperar um bocado do que é que aconteceu e de quais é que são as ligações que nós continuamos a ter até hoje a esse movimento e, enfim, a toda a narrativa da classe política, nomeadamente essa tal questão que tu trouxeste, não é? Como é que o Primeiro-Ministro faz esta equiparação. Bom, voltamos para a semana, já com o Pedro Tadeu, que se encontra no gozo de uma curadoria de uma feira do livro político em Setúbal e, portanto, que nos abandonou por causa disso, mas regressamos para a semana, já 3 e com os comentadores. Livre e disco, acho eu. Livre e discos. Não sei se estou a ser correto, mas tem montes de iniciativas, montes de debates, montes de apresentações de livros e pronto. Esperemos que volte depressa. Voltará seguramente, esperemos nós também, exato. Os comentadores. Então vemos para a semana. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.